gostaria de falar, gente, que queria agradecer a oportunidade de falar no Batuíra, falar que é um prazer enorme estar aqui. Como a Marici bem disse, ela me viu nascer e crescer. Eu passei minha infância inteira falando, foi lá que eu construí os primeiros blocos da minha personalidade, dos meus valores. Eu me lembro, quando eu era pequeno, eu acho que o Batuíra estava passando por alguma reforma, alguma expansão, então tinham vários blocos, tijolos na rua, e eu adorava brincar com aqueles blocos. E eu não percebia que enquanto aquelas paredes iam sendo levantadas, as paredes do nosso caráter também eram levantadas. Aquele era o chamado de Deus, porque Deus chama todos nós. Todos nós. Basta olhar para a natureza, basta olhar para o que nos circunda, o sol, a lua, as estrelas, o ar, a natureza, as construções humanas, os livros, as músicas, as artes. Deus está nos chamando a todos os momentos. Mas também nós podemos entrar nas nossas células. E lá no núcleo das nossas células, nós temos o DNA, que é formado por uma dupla célula bioquímica unida por pontes bioquímicas. E essas pontes sempre repetem o mesmo padrão. 10, 5, 6, 5. E assim se repetem sucessivamente. O idioma hebraico, os algarismos, os numerais, são marcados com letras. Se nós olharmos as letras que correspondem ao 10, 5, 6, 5, nós vamos ver que é o nome inefável de Deus. Yuv, Re, Vav, Re. É o nome inefável de Deus. Deus assinou cada célula nossa. Cada uma. Está lá o nome de Deus impresso, carimbado, assinado. Mas se nós queremos transcender a parte material ainda, nós podemos entrar também para dentro de nós mesmos e passear pelo nosso espírito, pela nossa consciência. Dentro da nossa consciência está impressa toda a lei natural, toda a lei de Deus. Deus sempre nos chama, permanentemente, do nascer ao morrer e além. Deus sempre nos chama. Mas quem são os escolhidos? Se muitos são os chamados, se todos são os chamados. No conto de Jorge Luiz Borges, o escritor argentino, Prêmio Nobel da Literatura, o outro, ele se encontra com ele mesmo. Ele, aos 14 anos, tem uma conversa com ele 60 anos mais tarde. E nessa conversa ele se pergunta, a versão jovem dele pergunta: eu fui feliz? E a versão mais velha dele responde: você escolheu ser feliz. Porque se você escolher, você foi. E na mesma época que eu li esse conto, eu fui, já faz alguns anos, eu fui numa roda de samba. E lá pelas tantas estava tocando uma música do Cartola. O Cartola, que é um dos maiores poetas do Brasil. Olhem bem, o Cartola mostra toda essa diversidade brasileira, porque ele foi servente de pedreiro, foi andarilho, mesmo assim tinha uma língua, uma correição
gramatical e ortográfica, além de poética, perfeitas. E na música O Mundo é um Moinho, que ele faz para a filha dele, lá pelas tantas ele repete, ele canta: embora saibas que estás resolvida. E daí eu percebi que quem decide está decidido. Quem resolve está resolvido. E quem escolhe ser feliz está escolhido. Então somos nós que nos escolhemos. Todos nós somos chamados por Deus e somos nós que nos escolhemos. Nos escolhemos a andar mais, a tomar o caminho correto, ainda que seja o mais longo, a passar pela porta correta, ainda que seja mais estreita. Mas como nós devemos fazer isso? Pelo cultivo de 3 virtudes básicas: a disciplina, a perseverança e a alteridade. A disciplina é o trabalho, o estudo, com algum propósito. Na fábula da cigarra e da formiga, a fábula tão bem conhecida da cigarra e da formiga, as duas têm disciplina. A formiga sempre buscando trabalhar, cultivar seus bens e ir atrás dos seus objetivos. E a cigarra também, porque ela tocava música, ela dava felicidade para a floresta. Ela tornava o trabalho da formiga mais agradável. A gente tem de olhar por esse lado. Mas, quando chega o inverno, a formiga supera o obstáculo, ela tem perseverança. A formiga que acumulou por uma contingência, acumulou todos os alimentos, percebe a melhor estratégia para atravessar o período de dificuldade, o período de obstáculo. E a cigarra não. Ela não tem perseverança, ainda que tivesse a disciplina. Ela se lamenta e ela precisa da ajuda da formiga nesse momento. Mas acumular bens, ou ter somente a disciplina e cantar, fazer alegria, não é tudo que basta. Nós precisamos sempre ter a alteridade. E o que é a alteridade? A alteridade é tão natural do ser humano que fica difícil conceituá-la. Caravaggio, retratando a lenda de Narciso, ele fez isso. Ele não conceituou a alteridade, mas ele conceituou o antônimo da alteridade, o narcisismo, o egoísmo. Ele carregou na paleta de tintas escuras e pintou o Narciso resplandecente, como se o Narciso só tivesse olhos para ele mesmo. Ele não conseguia ver os outros, ele não conseguia ver a paisagem. A gente não sabe se ele está de dia, se ele está de noite, se ele está na beira de um rio, se ele está na beira de um lago, se ele está no meio da floresta, se ele está no meio da cidade. A gente não sabe se ele está se olhando numa poça de água no meio do asfalto. Não, não, não. O Narciso de Caravaggio só tinha olhos para ele. A alteridade é o olhar para o outro como uma emanação de si mesmo, mais ou menos como Hamlet de Shakespeare, que pergunta ser ou não ser olhando para um crânio. Ele entra e começa a se questionar acerca das agruras da vida e da morte. Ele sabe que, despidos da roupa de carne,
todos nós somos iguais, todos nós temos os mesmos esqueletos, os mesmos crânios, os mesmos ossos. É nesse sentido que São Francisco de Assis, normalmente nas pinturas renascentistas, era retratado sempre tendo perto de si um crânio. Os animais de São Francisco são mais recentes, ainda que mais bonitos, mas mais recentes. O crânio é aquilo que representa a reflexão acerca da vida, porque a morte é o ápice da vida que nos torna iguais. E nesse sentido, em Évora, Portugal, nós vamos conhecer essa Capela dos Ossos, feita pelos frades franciscanos, para mostrar que nós devemos construir um templo com nossos próprios ossos, com a igualdade humana. Nós devemos saber que somos todos iguais e, nesse sentido, louvar a Deus em todas as nossas atitudes. Esse é o fundamento, porque ainda que cada um de nós tenha uma identidade própria, todos nós somos iguais, todos nós devemos nos inspirar. É essa a essência da alteridade. É mais ou menos igual à parábola do bom samaritano. Uma pessoa estava andando pela estrada e foi atacada por bandidos, por salteadores, por ladrões. Uma pessoa. Passou um levita, passou um fariseu, e eles olharam, mas não ajudaram. E a pessoa estava lá. E passou o samaritano e ajudou. Mas vocês repararam que o levita tem uma identidade, o fariseu tem uma identidade, o samaritano tem uma identidade, mas o necessitado não tem identidade. A gente não sabe se quem estava precisando tinha acabado de roubar alguma coisa, tinha acabado de estuprar, tinha acabado de matar. Não, ele só precisava de ajuda. E por ser um ser humano como nós, ele precisava de auxílio. E o samaritano, que exercitava o princípio da alteridade, vai lá e ajuda. E leva ele até uma estalagem, paga a estada dele. O samaritano continua a sua viagem. Ele deu a oportunidade para o andarilho anônimo se levantar. A alteridade significa isso. Significa que todos somos humanos iguais e todos precisamos de oportunidades, das mesmas oportunidades para nos levantarmos. A alteridade é isso, é olhar para o outro, alter, do latim alter. O outro somos nós mesmos, o outro é o nosso próximo. É nesse sentido que Tom Jobim tem a música maravilhosa que fala: fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Porque nós, enquanto coletividade, enquanto alteridade, precisamos subir juntos. Mas se todos somos chamados, poucos somos os escolhidos, porque poucos somos aqueles que tomamos a decisão de seguir a vida com disciplina, com perseverança e com alteridade. Como fazer isso? E o Evangelho se inicia falando: no princípio era o Verbo. O que é o Verbo? O verbo é um tipo de palavra que denota uma ação. No princípio era o verbo, ou seja, comece a agir agora mesmo. E nesse sentido, Hermann Hesse tem essa pequena poesia que eu acho bem interessante para configurar
Isso que eu vinha falando de conceder as mesmas oportunidades para todos nós. Nada lhe posso dar que já não existe em você mesmo. Não posso abrir um mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Não lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu ajudarei a tornar viável o seu próprio mundo. Isso é tudo. Ou seja, nós precisamos ajudar nossos irmãos a ser o melhor que eles podem. Nós precisamos ampliar, concretizar a dignidade humana. A isso se chama ser um escolhido. Isso se chama escolher. Como nós devemos atuar, então, com alteridade, com disciplina, com perseverança, trazendo progresso para toda a humanidade? Nós devemos ser faróis, devemos ser velas, devemos ser chamas, iluminando toda a humanidade com o nosso exemplo. Nós devemos enterrar nossos vícios em masmorras e levantar torres às nossas virtudes, porque a nossa luz precisa inspirar outras pessoas a atuarem como nós. Se nós olharmos para a assinatura de Deus no nosso DNA, nós vamos ver que o nome, que Yuh-Re-Vav-Re, ou seja, 10,565, pode ser somado, daria 26. Se somarmos esses dois algarismos, dará 8. 8 se assemelha muito a Lemniscata, o princípio do infinito. Ou seja, no nosso DNA, o nosso DNA se assemelha ao infinito, sabendo que do menor átomo até o arcanjo existe um liame evolutivo. Se algum dia nós queremos transformar o Brasil no coração do mundo, na pátria do Evangelho, nós precisamos escolher tomar o caminho mais longo porque correto, passar pela porta mais estreita porque é a melhor, porque é a correta, e não passarmos sozinhos, não tomarmos esse caminho sozinhos. Nós precisamos ver os dramas alheios e entrar no buraco com eles, e sentirmos e falarmos: nós sairemos desse buraco juntos. É o nosso exemplo que vai levar a que todos nós sejamos escolhidos. Neste momento, então, eu gostaria de, junto com vocês, fechar os olhos e elevar nosso pensamento a Deus, para que Ele nos ajude sempre a que sejamos, a que atendamos o seu chamado e que escolhamos percorrer o caminho correto, porém mais longo, passar pela porta estreita, porém a melhor, superar os obstáculos, sermos exemplos para toda a humanidade e termos a consciência de que só unidos poderemos nos elevar sobre o mundo. Sorri a sorte aos de disciplina inabalável, aqueles que cavam masmorras aos vícios, vento sempre sopra favorável. Perseveram na certeza de levarem torres às virtudes, construção da beleza, da sabedoria que orienta, o sorriso de verdade no caminho da alteridade. Amém. Muito obrigado, muito obrigado.